Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Muitas vezes nós carregamos uma promessa, por exemplo, e aí vem Jesus e diz assim: Olha, se levanta, chegou o tempo da promessa se cumprir na sua vida. E a gente faz toda uma expectativa e muitas vezes não acontece da forma que a gente espera, da forma que a gente está pensando. E o que eu acho interessante é que quando Jesus chega, a Bíblia vai dizer que ele estava em um alto monte com Tiago, Pedro e João. E quando ele chega, está um alvoroço, que esse homem chega diante dos discípulos e os discípulos vão tentar expulsar o demônio do filho dele. O que acontece é que é uma legião de demônios que está nele e os discípulos não conseguem expulsar os demônios. Então, aí é onde entra. Talvez ele pensou, é agora que vai acontecer o meu milagre. E o que vem? Uma frustração. O milagre não aconteceu, né? A expectativa que ele colocou não aconteceu. E muitas vezes isso acontece na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa caminhada. Quantas vezes, né, o Senhor fala: "Se levanta, que eu vou fazer, se levanta que eu vou cumprir". Isso mesmo já aconteceu comigo. Deus já falou para mim: "Se levanta, porque chegou o tempo, eu vou fazer na sua vida". E eu fiz uma expectativa muito grande, vai acontecer agora. E quando eu me levantei, me posicionei, o que aconteceu foi uma prova muito grande na minha vida, né? O preparo de Deus. E às vezes não acontece do jeito, da forma que a gente pensa e vem a frustração. Quando Jesus chega naquele lugar, tá aquele alvoroço, e Jesus olha para o menino que o demônio não foi expulso e olha para o pai do menino. Ele poderia muito bem estender a mão e dizer: "Sai dele agora", e problema resolvido. Mas quando ele olha para o pai do menino, ele vê um problema não visível. Ninguém percebeu, nem mesmo o pai do menino percebeu. Mas tem um problema ali que está impedindo ele de receber aquilo que o Senhor falou. E muitas vezes nós temos esse problema oculto, esse problema que ninguém percebe, nem mesmo eu percebo, mas Deus, que sabe, que vê todas as coisas, ele percebe esse problema em nós, ele vê esse problema em nós. E é necessário que antes de recebermos a nossa cura, a nossa promessa, aquilo que nós esperamos, é necessário essa cura interior. Tinha algo impedindo aquele pai de acreditar, a frustração. Ele passou pela frustração e aquilo trouxe um bloqueio para ele. E muitas vezes não é diferente na nossa história, na nossa caminhada. O problema está ali, visível, está acontecendo, todo mundo está olhando e está pensando: ele vai morrer. Todo mundo está olhando e está pensando: não vai dar tempo, vai acontecer o pior. E às vezes, talvez a gente tá olhando para Jesus e está falando: Senhor, o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não vê que eu vou perecer? Se o Senhor não intervir agora, eu vou morrer. Se o Senhor não intervir agora, eu não sei o que será de mim. E o que a gente, às vezes, no meio do caos, o que a gente não percebe é que o controle está nas mãos do Senhor. Ele não perdeu o controle. Mas o que é necessário agora é tratar comigo antes de resolver aquilo que eu acho que eu preciso que seja resolvido. E quando ele vai dizer: olha, meu filho, o inimigo pega ele, taca ele no fogo para ele morrer queimado, taca ele na água para ele morrer afogado. E aí ele fala assim: Senhor, se tu podes, ajuda-nos. Aí é onde Jesus entra. Se podes, se eu posso, é como se ele dissesse assim:
Eu sou o dono de todas as coisas, fui eu que criei todas as coisas, eu tenho o controle de tudo nas minhas mãos, eu tenho o domínio de tudo na palma das minhas mãos, e você vem perguntar se eu posso, porque a frustração já o impedia de acreditar. Então Jesus olha para ele e diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Você precisa acreditar, como você vem perguntar se eu posso fazer. Eu posso fazer. A pergunta é: você pode crer? Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. A pergunta aqui não é se Deus pode fazer. A pergunta é: você pode crer? Então, quando ele faz essa pergunta para aquele homem, ele olha para dentro dele. Nós precisamos ser sinceros ao examinar o que está dentro de nós. Ele vai dizer: Senhor, me ajuda. Ele fala: eu creio, Senhor, eu sei que eu creio, mas me ajuda a superar essa incredulidade. Ou seja, ele está querendo dizer: Senhor, eu creio, mas tem algo que está me impedindo de acreditar. Tem algo aqui que está me impedindo. E ele vai dizer: Senhor, me ajuda com a minha incredulidade. Então, o que nós precisamos hoje é olhar para dentro de nós, examinar o que está dentro de nós e dizer com toda a sinceridade: Senhor, me ajuda a resolver. Me ajuda a achar o problema que está dentro de mim. E quando eu achar o problema que está dentro de mim, eu ainda dependo dele para que seja resolvido esse problema dentro de mim. É o Senhor quem pode restaurar a nossa fé. É só Ele que faz. Muitas vezes esse processo de cura dentro de nós, ele acontece por um prazo mais longo. E o nosso milagre vai chegar quando a cura de nós for restabelecida, for restaurada, quando o nosso caráter for forjado, o caráter de Cristo. Então é preciso tratar primeiro dentro de mim, para que assim eu possa viver aquilo que o Senhor prometeu e preparou para mim. E o interessante é que enquanto Jesus está lá bem pleno, conversando com um homem bem calmo, o menino está se contorcendo, porque a Bíblia vai dizer que o menino está lá, ele está quieto, não expulsaram, mas ele acalmou, está ali no cantinho. Mas quando ele avista Jesus, a Bíblia vai dizer que o menino começa a se contorcer, ele começa a dar convulsão, porque não tem como, irmãos. Quando Jesus chega, algo acontece. Quando Jesus chega para resolver, algo vai movimentar. E a gente vê aqui essa palavra claramente. O movimento que aconteceu aqui, olhando aos olhos visíveis, não foi bom, não foi algo bom. E muitas vezes isso aconteceu comigo. Quando o Senhor falou: se levanta que eu vou fazer, se levanta que eu vou te usar. Gente, foi prova, foi um rebuliço, um redemoinho aconteceu na minha vida. E quem olhou de longe pensou: não vai sobreviver. Quem viu a minha luta, a minha prova, pensou: não vai aguentar, não vai ficar, não vai permanecer. E às vezes isso nos confunde, a gente pensa que essa prova é para nos matar, às vezes a gente pensa: não, Deus não está comigo, não, o que Deus falou não é real, eu acho que eu entendi errado, eu acho que Deus não falou isso, porque tudo o que está acontecendo é o contrário. Aquele menino estava ali para ser curado, mas quando Jesus chegou, ele começou a dar convulsão, ele começou a se contorcer, mas Jesus não se importou em curar o menino. Ele estava mais interessado em curar o pai do menino, porque era necessário que a cura interior acontecesse primeiro. Então a Bíblia vai dizer que quando essa conversa acontece, quando essa cura interior acontece, aí a Bíblia vai dizer que o menino se contorceu e pá, caiu como morto. Aí todo mundo começou a dizer: morreu, já era, não tem mais jeito. E muitas vezes é assim que acontece na nossa história. Quando está prestes da nossa bênção chegada, aquilo que o Senhor prometeu acontecer, vai parecer que não tem mais jeito, que acabou, que morreu. E quem está olhando de fora, do nosso lado, vai estar falando para nós: morreu, já era, não tem mais jeito. Mas é necessário que nós ouçamos somente a voz de Deus. Nesse momento da nossa vida, nós precisamos ouvir a voz de Deus.
Então Jesus olha com toda calma. É muito importante nós entender que Jesus ele não cede ao nosso desespero. Todo mundo ali estava desesperado. As pessoas estavam pensando, será que ele não vai curar? Ele não está vendo que esse menino está morrendo? Gente, alguém fala para ele o que está acontecendo? E Jesus em nenhum momento ele se desespera. Ele continua ali pleno, sereno. Nada mudou, porque ele tem o controle nas mãos dele. Então, quando o momento certo, o momento exato chegou, então ele foi lá, curou o menino, levantou o menino e todos viram a glória de Deus. Então, muitas vezes, este é o motivo pelo qual nós ainda não recebemos aquilo que Deus prometeu, porque é necessário que algo aconteça dentro de mim. E muitas vezes nós ficamos focados naquele problema externo, quando na verdade o Senhor está trabalhando no problema interno, aquele problema que ninguém vê, ninguém percebe e muitas vezes nem eu mesma percebo o que tem dentro de mim. Mas o que o Senhor me manda dizer nesse dia é que a sua bênção já está à porta. Jesus já chegou para resolver, para decretar, e você só precisa entender que Deus está trabalhando dentro de você. Não desista, persevera, corre para Deus, conversa com Ele, se abre com Ele, chora para que Ele possa resolver aquilo que está dentro de mim, para que Ele possa fazer algo maravilhoso dentro de mim. Muitas vezes vai ser necessário Deus desconstruir o meu eu por completo. Ele me desconstrói por completo. Muitas vezes nós não entendemos a forma que Deus trabalha, mas o Senhor, quando Ele quer me desconstruir para construir alguém segundo o caráter de Deus, então a primeira coisa que Ele vai usar é a humilhação. Ele começa a te humilhar, ele permite pessoas que vêm para te humilhar, para te amassar, para te colocar para baixo, e você vai só diminuindo, diminuindo, humilhado, chorando. E chega um momento da nossa vida que a gente pensa, eu não sou nada, eu não sou ninguém, ninguém se importa, ninguém vê, e isso é necessário. Quando chega aquele momento que eu falo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, é um momento que Deus começa a reconstruir. É quando ele fala assim, chegou no ponto exato. Agora sim, eu vou começar a construir você segundo o caráter de Deus, segundo quem Ele é. E aquela pessoa, aquele velho homem, ele vai ficar para trás. E quando Deus começar a te reconstruir, te levantar, as pessoas vão olhar e vão dizer, meu Deus, quem é ele? Quem é ela? O que aconteceu? Como assim que essa pessoa agora está tão diferente, está tão mudada? Quem diria? Né? As pessoas vão dizer, quem diria? Então, é exatamente isso que Deus faz na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos. Né? Às vezes a gente fala, porque eu sou assim, e se quiser é do meu jeito, porque tudo que eu faço é do meu jeito e assim. Mas não, é quando o Senhor nos diminui, nos reduz a nada, a pó. E daí ele começa a construir alguém segundo o caráter de Deus, para que assim nós estejamos aptos a receber aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos viver a promessa, para que nós possamos viver a cura, para que nós possamos dar valor à unção que o Senhor tem derramado sobre nós. E assim, para que a gente possamos fazer a vontade dele e viver para ele com excelência. Amém? Esse é o vídeo de hoje para o seu coração. E eu peço a você, se inscreve no canal, dê o seu like e fica com Deus. Até mais.